O peso real das escolhas. Toda escolha que você faz tem um custo, e esse custo nem sempre é visível. A gente acha que está dizendo sim para uma coisa, mas na verdade está dizendo não para várias outras coisas. Esse é o tal do custo de oportunidade. Dinheiro não é só um número na tela do banco, ele é um reflexo das decisões que você toma todos os dias. É uma forma de organizar seus desejos, estabelecer prioridades e pensar com clareza. Você pode comprar praticamente qualquer coisa, mas não pode comprar todas ao mesmo tempo. E é aí que muita gente se complica. Tem gente que quer a casa dos sonhos, o carro do ano, viagens para o exterior, a TV de 85 polegadas, jantar fora toda semana e ainda manter a vida como se nada estivesse acontecendo. Só que a conta não fecha. Quando você tenta ter tudo ao mesmo tempo, acaba sem nada realmente sólido, fica só apagando incêndio financeiro. É por isso que a real inteligência financeira começa com uma pergunta simples: o que é mais importante para você? Se você valoriza a liberdade, talvez precise abrir mão de status. Se valoriza a segurança, talvez precise abrir mão de aventuras arriscadas no curto prazo. A vida pede escolhas o tempo todo. Escolher algo significa abrir mão de outras 1000 possibilidades. E isso não vale só para o dinheiro, também vale para o seu tempo, sua energia, sua atenção e seu foco. Esses são os recursos mais escassos que você tem, e entre todos, o mais escasso de todos é a vida. A boa notícia é que quando você aprende a cuidar melhor do seu dinheiro, começa a cuidar melhor da sua vida como um todo, porque cada decisão financeira é no fundo uma chance de alinhar sua vida com o que realmente importa. Pensar a partir dos primeiros princípios. Quando o assunto é finanças, muita gente começa do fim. Eu devo investir em cripto? Qual aplicativo de gastos você usa? Será que Nubank rende mais que o PicPay? E a verdade é que isso tudo são as folhas da árvore, mas ninguém começa uma árvore pelas folhas. Pensar a partir dos primeiros princípios é como escavar até chegar ao que está na base de tudo. É como parar de perguntar qual ferramenta usar e começar a se perguntar qual problema eu quero resolver de verdade. Por exemplo, imagine uma árvore. As raízes são os seus valores, aquilo que te move, aquilo que você realmente acredita e quer preservar. O tronco é a sua filosofia de vida, a maneira como você escolhe viver baseado nesses valores. Os galhos são os seus objetivos, metas concretas que você traça com base nessa filosofia. E as folhas são os produtos e estratégias, os apps, as planilhas, os investimentos, as contas digitais. O erro comum é começar pelas folhas, é tentar investir sem saber o porquê está investindo, é poupar sem saber para quê, é ganhar mais sem nem saber o que pretende fazer com esse aumento. Quando você não tem raiz nem tronco, qualquer vento leva a sua árvore embora. Então, antes de abrir a conta em uma corretora, parar de gastar ou fazer 1000 planilhas, pare e se pergunte: o que eu quero da vida? O que realmente me importa? Que tipo de liberdade faz sentido para mim? A clareza começa por aí. Independência financeira. Quando alguém fala de finanças pessoais como abrir mão de tudo agora só para ter dinheiro aos 75 anos, é difícil ficar animado. Mas se a gente mudar a perspectiva e falar de independência financeira, tudo fica mais interessante. Cuidar bem do dinheiro não é sobre se privar, é sobre conquistar liberdade, abrir novas possibilidades e ter mais escolhas na vida. Independência financeira é aquele ponto em que a sua renda passiva, o dinheiro que entra sem você precisar trabalhar o dia todo, cobre suas despesas básicas. Esse dinheiro pode vir de investimentos, como ações que pagam dividendos, fundos imobiliários ou outras fontes que rendem dinheiro enquanto você dorme. Quando você chega nesse estágio, a vida muda. Você não precisa mais se preocupar com a conta de luz ou com a geladeira vazia. E aí as possibilidades se tornam infinitas. Você pode continuar na sua profissão se ama o que faz, ou talvez mudar para uma carreira totalmente diferente. Pode dedicar mais tempo aos filhos, à família ou até viajar o mundo. Tudo isso com a tranquilidade de saber que as contas estão cobertas. Independência financeira é sobre viver com leveza, fazendo escolhas que refletem o que realmente importa para você. Os 3 passos para chegar lá. A construção da independência financeira parece complexa, mas ela se resume a 3 passos que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo ganhando pouco. O primeiro passo é aumentar o gap, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Esse é o seu combustível. Você pode aumentar esse intervalo de 2 formas: ganhar mais ou gastar menos, ou, idealmente, os dois ao mesmo tempo. O segundo passo é investir o gap. Guardar sem investir é como correr sem sair do lugar.
Então você pega esse gap e usa de forma inteligente. Pode investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários ou usar parte para quitar dívidas, o que é muitas vezes um investimento com retorno garantido. E o terceiro passo é repetir o processo. Esse é o ponto mais negligenciado. Todo mundo quer um grande momento de virada, mas a verdadeira transformação vem da repetição. Você não precisa mudar tudo em um mês, você só precisa repetir pequenas boas decisões por muitos meses seguidos. A regra 75-15-10. Esse é um sistema que se adapta ao seu nível de renda, ou seja, não importa se você ganha 2.000 por mês ou 100.000 por mês, ela servirá da mesma forma. Ela é uma regra simples com 3 passos fundamentais. O primeiro passo é, para cada real que você ganha, 75% será o valor máximo que você poderá usar para gastar em coisas como moradia, alimentação, férias, etc. Se você conseguir gastar menos do que 75% da sua renda, é muito bom, vai acelerar sua riqueza. Mas a beleza do limite de 75% é que ele lhe dá a flexibilidade e o incentiva a fazer duas coisas-chave. A primeira coisa é que esse limite o força a procurar alternativas mais baratas, comer em restaurantes mais baratos, pedir um x-salada simples em vez de um x-tudo, comprar um golzinho em vez de um Jetta, enfim, você só pode gastar 75% da sua renda, então veja bem com o que está gastando. Ah, e mais uma coisa importante a ser dita, é que nem sempre a opção mais barata é realmente a mais barata. Temos que avaliar o preço mais o tempo de uso. Por exemplo, se eu comprar um tênis de 600 reais, mas ele durar 5 anos, e você comprar um tênis de 200 reais e ele durar 1 ano, no final das contas, eu economizei mais que você. A segunda coisa que o limite de 75% faz é que ele o força a focar no valor. Você provavelmente já ouviu inúmeras vezes que deve parar de comprar café e, em vez disso, economizar e investir esse dinheiro. Mas eu acredito que essa é a maneira errada de ver isso, porque antes de fazer qualquer compra, você deve se perguntar quanto você valoriza o que está comprando. Se aquele café quente de 5 reais te faz a pessoa mais feliz do mundo, te torna mais produtivo, sociável e reduz o seu estresse pelo resto do dia, então é provável que o valor que você obtém dessa xícara de café seja muito maior do que os 5 reais que ela te custa. Então vá em frente e compre. Em vez de se apegar às pequenas compras e tentar economizar pouco dinheiro, é mais eficaz focar nas despesas maiores, como um carro novo, uma TV de 70 polegadas ou um PlayStation 5. O problema com grandes compras é que elas te farão feliz por um período temporário, mas depois que esse período de lua de mel acabar, seu nível de felicidade voltará exatamente ao ponto onde começou. Então, aquele carro de 200 mil se tornará apenas um carro comum, com a mesma funcionalidade de qualquer outro carro. Por isso, se você conseguir economizar nessas despesas grandes e gastar menos de 75% da sua renda, mais rápido alcançará um patamar onde seus rendimentos pagarão o seu estilo de vida. A seguir, temos os 10% na regra 75-15-10. Eles dizem que para cada real que você ganha, você deve economizar pelo menos 10% para algo chamado fundo de emergência. Uma pesquisa mostrou que 63% dos brasileiros não conseguem cobrir uma despesa inesperada de 500 reais. Então pense no seu fundo de emergência como uma reserva especificamente destinada a emergências financeiras. E emergências não incluem uma noitada, férias ou desejos de comer uma pizza. Esse dinheiro só deve ser usado quando tudo dá errado, como quando sua casa é inundada, sua geladeira quebra, você precisa fazer uma cirurgia urgente, etc. Basicamente, quando sua vida está um caos. A boa notícia é que determinar o quanto você realmente precisa no seu fundo de emergência é bem simples. Abra uma planilha e faça uma lista de todas as suas despesas mensais, aluguel, contas, etc. e multiplique esse total por 6. Se, por exemplo, suas despesas mensais forem de 3.000, você geralmente quer economizar o equivalente a 3 meses de despesas, então seu fundo de emergência será de 9.000 reais. Uma vez que você tem o seu total, você precisa se comprometer a economizar essa quantia. É basicamente só continuar seguindo o plano 75-15-10. Alguma hora você vai chegar no valor de 9.000 reais ou em qualquer que seja sua meta, e depois que você chegar no valor estipulado, você para de economizar. Mas calma, não é para torrar o resto do dinheiro, porque nós passaremos para a próxima etapa, que são os 15% na regra 75-15-10. A regra diz que para cada real que você ganha, você deve investir pelo menos 15% para o seu futuro. Basicamente, você deve direcionar qualquer dinheiro extra que você tiver para essa etapa, porque o objetivo dos 15% é usar o seu dinheiro para construir ativos, pois a verdadeira riqueza é construída pela posse de ativos.
E para realmente conseguir investir 15% da sua renda com êxito, você precisa saber sobre ativos e passivos e a diferença entre eles. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras só porque não conhecem a diferença exata entre um ativo e um passivo. Resumindo, os ricos adquirem ativos, enquanto os pobres adquirem passivos, mas às vezes acham que estão adquirindo ativos. Se você não sabe bem a diferença entre um ativo e um passivo, vou explicar. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é algo que retira dinheiro do seu bolso. Alguns exemplos de ativos são negócios que não precisam da sua presença para continuar gerando receita, como ações, fundos imobiliários, negócios autogerenciáveis, royalties, entre outras coisas. Os ricos sabem disso e fazem o dinheiro trabalhar para eles e nunca trocam tempo por dinheiro, porque eles entendem que o tempo é o seu ativo mais precioso e que se todo esse ativo for monopolizado por uma única fonte de renda, eles acabarão atingindo o limite. Por isso, se você der muito dinheiro a uma pessoa sem alfabetização financeira, ela provavelmente acabará comprando casas, carros, acumulando dívidas e passivos. Agora, se você der muito dinheiro a uma pessoa com alfabetização financeira, ela usará a maior parte desse dinheiro para comprar ativos, que continuarão gerando receita sem a presença dela. E se caso você pegasse todo o dinheiro do mundo e o distribuísse igualmente entre todas as pessoas, em breve ele acabaria voltando para as mesmas mãos de antes. Quando o mundo assusta, você cria um refúgio. Não é de hoje que o mundo parece instável. Guerras, pandemias, crises políticas, desemprego, inflação, não faltam motivos para sentir medo. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. Você não controla o mundo, mas pode controlar como reage a ele. Comecei a estudar finanças não porque queria ser o cara dos investimentos, mas porque eu sentia medo. Medo de depender dos outros, medo de não conseguir ajudar minha família, medo de não ter saída se algo desse errado. E esse medo me empurrou para um caminho de mais preparo. Você não precisa ser obcecado por dinheiro, mas precisa aprender a lidar com ele se quiser viver com menos ansiedade. Porque no fim das contas, dinheiro não compra felicidade, mas compra segurança. E a segurança é o solo onde a felicidade pode crescer com mais tranquilidade. No fim, a vida é um projeto de intenção. Talvez a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo hoje seja: o que eu estou construindo? Porque sim, dá trabalho organizar as finanças, e é chato às vezes, mas viver uma vida fora de controle também é. A diferença é que o esforço de hoje pode te livrar de 1000 angústias no futuro. E o que é mais valioso do que isso? Planejar, economizar, investir, dizer não para o que não importa, tudo isso não é sobre ter mais dinheiro, é sobre ter mais vida, com escolhas mais alinhadas ao que faz seu coração bater mais forte. Então, da próxima vez que você for gastar com algo, não pergunte só quanto custa. Pergunte também: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver? Essa é a pergunta que muda tudo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente tomate. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.